O meu nome é Raymond Moody e fui professor de filosofia, fui psicólogo forense, sou médico e desde 1962 tenho vindo a estudar casos de pessoas que quase morreram e voltaram com experiências para contar, as experiências de quase morte, EQMS. Eu penso que a coisa mais importante que aprendi através da minha investigação é que o que quer que andemos a perseguir na vida, seja conhecimento, dinheiro, fama, poder ou o que quer que seja, o mais importante que podemos fazer enquanto estamos vivos é aprender a amar. E também aprendi que não há nada a temer na morte. Ela é apenas uma transição para outra realidade. Também aprendi que estas experiências são semelhantes em todas as partes do mundo. Por onde viajei, ouvi as mesmas coisas das pessoas. Também aprendi que, no momento da nossa morte, nós deparamos-nos e envolvemos-nos com uma revisão geral de vida em que vemos todas as coisas que fizemos quando estávamos vivos, mas também vemos e sentimos o ponto de vista das pessoas com quem nós nos relacionamos nas nossas vidas. As pessoas relatam que fazemos essa revisão na companhia de um ser de luz que tem um amor e uma compaixão imensa por nós. Esse ser também vê tudo o que nós fizemos e mesmo que alguma coisa que fizemos não seja a mais adequada, ele continua a amar-nos incondicionalmente. Todas as pessoas com quem falei, que tiveram estas experiências dizem que foi a mais maravilhosa experiência que tiveram. E por isso digo, não há nada a temer na morte. As coisas que devemos ter medo existem aqui nesta vida. Não fui educado quando criança, em nenhuma religião e por isso a ideia de uma vida depois da morte nunca me ocorreu. Eu sempre pensei que quando morremos, era o fim. Por isso tem sido um processo enorme para mim chegar à conclusão de que quando morremos, realmente, passamos para outro estado de existência. Agora estou seguro de aquilo que chamamos morte, é apenas uma transição para outro mundo. Todo o meu interesse começou quando eu aos 18 anos, estava no meu curso de filosofia, na Universidade da Virgínia e abordámos o livro de Platão, A República. Na última história do livro, uma história sobre um guerreiro que se pensava ter morrido no campo de batalha. E no funeral, ele sentou-se na sua pira funerária, e contou como deixou o seu corpo e como atravessou uma passagem para outro mundo. Lembro-me de ficar impressionado com esta história e perguntei ao meu professor sobre isso. Ele disse que estes filósofos gregos estavam conscientes de casos em que pessoas aparentavam estar mortas mas que voltaram à vida e contavam estas experiências. E Platão levou-as a sério, como indicadoras de uma vida depois da morte. Por isso desde a antiguidade que estas experiências são conhecidas. Em 1965 tomei conhecimento que ali mesmo na minha universidade, um professor de psiquiatria, o Dr. George Ritchie tinha tido uma experiência destas. Então eu fui ouvi-lo e isso mudou a minha vida. Era o mesmo relato do que tinha lido na obra de Platão. Mas eu não sabia o que fazer com tudo isto. Eu doutorei-me em filosofia e mudei-me para a Universidade da Carolina e comecei a dar aulas de filosofia. E numa questão de semanas, após ensinar sobre Platão, e da experiência que ele relatou na sua obra, eu comecei a ouvir estas histórias dos meus alunos. 3 anos depois segui para a Escola de Medicina e ao longo dessa carreira tive o privilégio de entrevistar um grande número de pessoas com estas experiências. E concluí que elas não têm nada a ver com a falta de oxigênio no cérebro no momento da morte. Um dos meus professores na Escola de Medicina contou-me a sua própria experiência de quase morte. Ela saiu do seu corpo mas não quando estava doente ou com ferimentos mas quando a sua mãe estava a morrer. Quando ela estava a tentar ressuscitar a sua mãe. Por isso não teve nada a ver com nenhuma falta de oxigênio no cérebro. Portanto, eu percebi que algo mais estava a acontecer. Por tudo isto e mais algumas razões que vou enumerar, eu quero esclarecer as pessoas que leem os meus livros e estão a par do meu trabalho, eu tenho de revelar com toda a honestidade que sim, eu aceito que existe vida para além da morte. Mas eu não tenho qualquer intenção de convencer ninguém. Todas as pessoas têm de atravessar o seu próprio processo. Mas eu vou dizer porque eu cheguei a esta conclusão. A primeira razão são as experiências empáticas que os médicos relatam em que partilham as experiências de quase morte com os seus pacientes, como eu já referi atrás um exemplo. Nessas experiências os médicos interagem com os seus pacientes nessas suas EQMS. São as EQMS partilhadas. Uma das que tive também conhecimento foi a de um homem que teve um acidente de automóvel. A sua mulher teve morte imediata. Mais tarde contou esta experiência ao médico que o tinha salvo, fazendo-lhe uma operação de urgência. O médico, o Dr. Jeff O'Driscoll, disse-lhe que sabia que ele não ia morrer porque durante a cirurgia a esposa, que tinha tido morte imediata, lhe apareceu e disse que ele ia ficar bem. Que ele ainda tinha coisas a fazer aqui. Com o espalhar desta história, os enfermeiros que estavam naquela operação também confirmaram isto. Que não a tinham visto mas que a tinham ouvido. Isto foi tudo um choque para mim. Um despertar. Eu sou uma pessoa que acredita na lógica, uma das minhas áreas de estudo na filosofia foi a lógica. O processo de raciocínio é muito importante para mim. Não sabia o que dizer disto tudo.
Passados 2 anos fui à Itália dar uma palestra sobre a QMS e um senhor veio ter comigo e identificou-se como cirurgião. E vi pelos seus olhos que algo o tinha transformado. Ele contou-me então que quando estava a fazer uma intervenção cirúrgica num jovem que estava no geral de boa saúde e não inspirava receio de complicações durante o procedimento, ele teve uma paragem cardíaca e este cirurgião não estava a conseguir reanimá-lo. Portanto, este médico estava desolado e surpreendido, a pensar o que ia dizer à família. De repente, ele conta que a porta da sala de operações abre-se e uma mulher entrou a gritar e a gesticular. Ele pensou que se tratava de alguém com um problema mental que tinha entrado por ali dentro. E ele conta que estava tão estressado que não conseguia perceber nada do que aquela mulher estava a dizer. Ele então teve de parar tudo o que estava a fazer e concentrar-se no rosto daquela mulher e então percebeu que ela estava a dizer: "O meu marido não está morto." Eu estava na sala de espera e o meu marido apareceu-me e ele disse-me que você pensa que ele morreu e disse-me para vir aqui dizer-lhe que ele não está morto. Passado um tempo, o coração do paciente começou a bater. Este médico também me disse que quis estar presente no momento em que este jovem acordou e a primeira coisa que ele lhe disse foi: "Doutor, eu estava lá em cima, a observá-lo cá embaixo e soube que você achava que eu estava morto." E eu estava desesperadamente a tentar dizer-lhe que não estava morto. Mas você não me ouvia. Então fui à sala de espera para tentar falar com a minha esposa e dizer-lhe para vir aqui dizer-lhe que eu não estava morto. E portanto foi mais esta história incrível que me levou a derrubar a barreira do meu ceticismo em relação à vida depois da morte. A segunda razão, e isto tem a ver com o facto de eu ser médico e já andar a estudar isto ao longo de 50 anos, é que eu conheço muitos médicos, que são meus amigos e que tiveram EQMS, o Dr. Udryscol cirurgião, o Dr. Eben Alexander, neurocirurgião, a Dra. Mary Neon que é cirurgiã ortopédica. A todos confiava a minha vida e confio absolutamente na sua capacidade médica. São pessoas de absoluta integridade e todos tiveram uma experiência que os transformou profundamente. Só para dar um exemplo, a Dra. Mary Neal há alguns anos, foi ao Chile para fazer uma travessia de um rio em caiaque. O seu caiaque virou-se e ela ficou de cabeça para baixo e ainda por cima o caiaque ficou preso. E foi nessa altura que ela se vê fora do corpo e vê de cima, toda a gente a tentar salvá-la. Depois viu também o túnel de luz o qual atravessou. A opinião unânime de todos estes médicos é que sim, as experiências são reais e que existe uma realidade mais real do que esta. Eu confio neles quer profissionalmente quer humanamente. Eu sei que isto é usar as figuras deles como autoridade, mas que melhores exemplos para se usar do que pessoas com uma mente científica e inteligentes para atestar a veracidade destas experiências. A terceira razão que me levou a ter o ponto de vista de que existe uma vida depois da morte é o caso da EQM do Dr. Anthony Sicori, que é médico ortopedista e professor de cirurgia ortopédica e também teve uma EQM extraordinária. A partir dessa EQM ele desenvolveu uma aptidão para tocar piano. Aliás, ele já deu alguns concertos. Uma aptidão que ele nunca tinha tido. Ele, como muitos experienciadores de EQMS, voltaram com capacidades artísticas que nunca tinham tido antes da sua EQMS. Voltaram com uma criatividade aumentada. Eu penso que eles desenvolveram uma ligação com algo exterior, em outra dimensão que conseguem aceder. A quarta razão que me levou a dizer que a vida depois da morte são as EQMS de crianças. E não é só pelo facto de que, como são crianças, ainda não terem absorvido os nossos conceitos religiosos e culturais, mas porque de todas as entrevistas que fiz a essas crianças, elas demonstram uma maturidade incomum, para a sua idade, quando relatam as suas experiências. Elas falam como se estivessem muito mais avançadas no seu crescimento. Parecem quase que adultas. Parecem muito sábias. O médico que investigou estas EQMS em crianças foi o Dr. Melvin Morse. Eu conheço-o desde 1988 e observei o seu trabalho em detalhe. Eu penso que é mais difícil para um médico aceitar todas estas experiências do que um filósofo, por exemplo. Por isso, quando um médico revela e expõe as suas EQMS ou revela a sua investigação neste tema das EQMS, é porque realmente considera a sua experiência e a sua investigação muito válidas. Eu tenho pena de que esta questão de haver vida depois da morte ainda não ser um tema de investigação científica, porque penso que esta questão é a mais importante de todas na existência humana e tudo o resto como que é secundário. Mas eu percebo porque ainda não temos nenhuma maneira de confirmá-la ou refutá-la cientificamente. Mas ela entrou na comunidade médica de uma forma que não pode ser ignorada. Existe uma percentagem enorme de pessoas que foram ressuscitadas, devido aos avanços da medicina e que nos contam, e de uma forma semelhante em todas elas, que foram para outra realidade. E temos de tentar aceitar isto como médicos. Mas eu sei que é difícil colocar este assunto na ciência. A quinta razão que me levou a aceitar a vida depois da morte foi que reparei que é um tema que é geral da nossa cultura como seres humanos. Por todo o mundo tem havido uma compreensão cultural de que os humanos são seres transdimensionais. O que eu quero dizer com isto é que existe a ideia,
há milhares de anos, de que quando morremos, vamos para outro mundo. Isso é claro, por exemplo, na civilização egípcia, no seu livro dos mortos, nas civilizações da Mesopotâmia, no Tibete com o seu livro dos mortos, no hinduísmo e como já referi na Grécia Antiga. As EQMS ou as EQMS partilhadas que, como já expliquei, acontece não apenas à pessoa que está a morrer, mas também acontece à pessoa que está a presenciar o momento da morte dessa pessoa, estão presentes, em obras escritas ou outras formas de registro, em todas as partes do mundo desde há muito tempo atrás. Portanto, já na antiguidade os seres humanos aceitam ou revelam que não pertencemos só a este mundo físico, mas também pertencemos a outro mundo, a outra realidade. A sexta razão que me levou a aceitar a vida depois da morte foi o meu próprio caso. Isto aconteceu comigo. Eu tenho 2 crianças adotadas à nascença. Nunca falámos com elas acerca de temas religiosos, sobre temas da vida depois da morte. Eles só descobriram o meu trabalho muito mais tarde, através da internet. Mas a determinado momento da sua vida, o meu filho Carter começou a falar sobre as suas memórias de outras vidas. O Carter, quando tinha 5 anos, estávamos os dois na cama a ver televisão. Eu estava a passar os canais e apareceu o canal da National Geographic e ele de repente, começa a dizer, pai, aquela é a minha aldeia. Era um documentário sobre a vida numa aldeia na China. Eu olhei para ele muito admirado e ele continuou a dizer, foi antes de eu ter vindo ter contigo e com a mamã. Eu estava com a outra mamã e com os meus irmãos. E eu confio na palavra do meu filho. Portanto, este tema pode ir ao seu encontro. Esta questão da vida depois da morte não vai ser resolvida de uma forma simples. Esta é uma questão muito grande e importante, e a verdadeira pergunta, quando se aprofunda nela, se você realmente a analisa como um problema racional, e não como algo que você gostaria que fosse ou uma história ou o que for, mas se a analisar como um problema racional, todos chegam ao mesmo ponto crucial, que foi brilhantemente declarado por David Hume, que viveu de 1711 a 1776. Ele disse, à luz da razão, parece difícil provar a imortalidade da alma, uma nova espécie de lógica é necessária para esse propósito, e há alguma nova faculdade da mente que nos possa capacitar a compreender essa lógica. E esse é o ponto principal. A realidade é que o código lógico que temos não é consistente com a ideia de vida após a morte. Essa é a realidade, independentemente do que as pessoas gostariam que fosse ou não, e sempre foi considerado uma dificuldade impossível de superar. E eu tenho trabalhado nisso desde 1968, nas dificuldades lógicas e em abrir caminhos totalmente novos para a genuína investigação racional da vida após a morte.